Olá, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Boa segunda-feira, tá bom? O primeiro dia útil e o primeiro dia do mês de junho. Espero que esse mês seja um mês muito abençoado, com muita saúde. Gente, eu vou mandar a real aqui. Hoje eu acordei pensando em que vídeo eu faria para vocês. E você sabe que eu gosto de jogar com a verdade aqui, né? E fazer coisas e falar coisas que ajude você a refletir. Gente, não faça barganha com Deus. Isso mesmo que você ouviu. O que é barganha? Barganha é uma troca, é um comércio. É você falar que vai fazer uma coisa para Deus e em troca você diz que vai dar um bem material. Primeiro, que Deus é espírito e quem adora a Deus adora em espírito e verdade. Segundo, Deus não vai usar isso aí que você prometeu para ele. Terceiro, você de repente já foi ensinado que quando você está dando numa instituição, numa igreja, é como se você estivesse dando para Deus. Gente, se você quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, dê ajuda aos órfãos, às viúvas, às pessoas pobres, às pessoas ao redor, que de repente está necessitando de uma ajuda, de um alimento, de um pão. Mas não queira comprar as bênçãos de Deus. Às vezes você pergunta assim, mas como assim, Ana Maria? Como que um ser humano, comedor de arroz e feijão, vai comprar as bênçãos de Deus? Comprar, literalmente, a pessoa não consegue. Mas sabe o que está acontecendo? Nas instituições religiosas, especialmente igrejas evangélicas, os líderes estão ensinando que você tem que dar o que você tem, o seu automóvel, a sua casa, o seu salário, o seu 13º, o dinheiro que você ia comprar alguma coisa, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, para poder Deus te abençoar. Gente, Deus abençoa uma pessoa pela fé, quando você crê nele. E você também vai fazer a sua parte, trabalhar para conquistar o que você quer. Não é o que a instituição está mandando você fazer. Esses líderes, eles estão pegando versículos soltos, fora do contexto, principalmente do Velho Testamento, que muitos pegam o exemplo de alguém que no passado fazia ofertas para Deus porque estava no judaísmo, porque estava no tempo da lei e está querendo colocar isso para o dia de hoje. Porque sabe qual é o objetivo desses líderes? Usar a Bíblia Sagrada, como eles estão usando, versículos isolados, que é para você poder dar o seu dinheiro, deixar de comprar a sua comida, a sua roupa, fazer a sua viagem, deixar de estudar, deixar de comprar o seu carro, fazer com que você pegue todas as suas reservas de banco e dê na igreja achando que está dando para Deus. Gente, esses versículos isolados são mal interpretados. Procura ler a Bíblia. Deus nunca mandou que ninguém desse automóvel, desse carro. Quando você vê um líder religioso pegar um exemplo bíblico do Velho Testamento, ou até mesmo do Novo, e dizer, olha, Deus deu isso aqui para Deus, vamos reparar a época que era, como que as coisas funcionavam naquela época na Bíblia. Hoje nós estamos numa nova aliança de nosso Senhor Jesus Cristo através da graça. O que você tem que dar para Deus, sabe o que é? É as suas atitudes corretas perante a Bíblia, não os bens materiais, tá bom? Olha aqui, eu não sou contra se você tem condições de ajudar uma instituição, quer seja ela evangélica, quer seja ela religiosa, quer seja filantrópica, não tem nenhum problema em você ajudar. Você só não pode querer fazer uma troca, ajudar em troca que Deus te dê alguma coisa. Será que seu relacionamento com Deus não está assim, na base de troca? E eu nem culpo você, porque o maior culpado são esses líderes, a maioria evangélico, que fica ensinando que quem dá recebe, que você tem que dar alguma coisa para receber alguma coisa de Deus. Gente, veja o contexto em que essa palavra foi escrita. O apóstolo Paulo, ele nunca falou que você deveria que vender as suas propriedades para poder você adquirir bênçãos. Ah, Ana Maria, mas eu li no livro de Atos que tinha pessoas que vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles faziam isso voluntariamente, mas não porque os apóstolos prometiam a bênção, mas não porque os apóstolos falavam que era para sustentar ele. Eles depositavam e os apóstolos, eles tinham caráter naquela época e pegavam esses bens e colocava em favor dos órfãos, da viúva, tá bom? Uma vez eu falei sobre isso, alguma pessoa falou que eu não sabia ler a Bíblia. Eu tanto sei ler a Bíblia, como eu tô citando episódios e pedindo que você faça uma reflexão. Porque esses líderes, sabe para que eles querem que você dê as coisas? Que é para ele
construir mais templo, mas não porque ele está preocupado com a sua salvação, para poder ter como chamar pessoas para pedir muito mais dinheiro ainda. Uma parte eles fazem isso e outra parte eles usam para comprar os paletós dele de marca, para eles ter coleção de Rolex, andar com carro de muito valor, ter os seus jatinhos importados. Dá uma olhada como você anda. Você que de repente até faz a obra nessa igreja. Olha como que anda teu líder. De repente teu líder passa de carro, nem fala com você quando ele está na rua, nem te cumprimenta. Se ele não trabalha, como que ele conseguiu isso aí? Muitos até falam assim, é porque eles vendem livro, vendem isso, vendem aquilo. Observa, gente, observa. Eu estou aqui para dar um alerta para você. Não pega tudo que você tem e coloca nesse lugar aí que eles falam que é altar. Deus nunca pediu que você ficasse zerado na rua da amargura para dar as coisas para ninguém não, tá bom? Presta atenção. Será que você só fica feliz se Deus te der alguma coisa? Porque se você é aquele tipo de pessoa que só é feliz se Deus te der uma bênção, só porque você deu um dízimo, você fez um voto, o seu relacionamento com Deus é baseado na troca, no interesse. E você não é um servo, você é um interesseiro. E você faz de Deus garçom, porque o garçom como é que é? Você vai lá, chama o garçom, ele te serve e depois você paga o valor no estabelecimento e dá até uma gorjeta. Deus, ele não aceita gorjeta, não aceita suborno, porque ele é Deus, tá bom? Outra coisa, essas pessoas que usam versículos soltos, que é para incentivar o comércio. O livro de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, versículo 26, se eu não me engano, capítulo 2, disse que nos últimos tempos iriam existir pessoas fraudulentas que iriam fazer comércio com o povo. Esses líderes, eles dizem que gostam da sua alma, da sua salvação, mas eles olham você como uma fonte de renda. E você de repente é bobo, é boba, não lê a Bíblia direito e acha que eles estão querendo a sua alma, e eles até falam que vão pegar o dinheiro que tem para ganhar alma. Não vão ganhar alma não, eles vão usar para o luxo deles, para comer nos melhores restaurantes, para se alimentar nos melhores lugares. E de repente você está necessitado, precisando de uma cesta, esses líderes nem te ajudam. Toma cuidado com esses malditos, tá bom? E tem mais, os apóstolos, você já reparou? Pedro, Tiago, João, apóstolo Paulo, eles não eram homens, eles não andavam com carro de marca, eles não andavam cheios de joias, porque joias já existia na época. Eles eram homens que tinham apenas o suficiente para se alimentar. E muitos deles trabalhavam apenas pelo pão, tá bom? Se você vê um líder aí que está ostentando, você pode ver que essa pessoa aí, ele não gosta da sua alma. E ele está ostentando com o dinheiro que tirou do seu dízimo, que ele fala que é sagrado, mas ele tira o dinheiro e compra as coisas que ele quer para a vida dele, para a família dele, tá bom? E tem mais. Para com esse negócio de dizer, pode deixar que Deus é que vai julgar ele. Não, você pode denunciar ele aqui na terra sim, porque a Bíblia te dá esse direito, tá bom? Você está se relacionando com Deus como se Deus fosse um negociante. Deus, ele não vai vender bênçãos. E esses líderes, eles são tão sem vergonha, eu uso esse termo mesmo, que eles chegam ao ponto de dizer que para você receber o Espírito Santo, você vai ter que dar um determinado valor na igreja. Gente, o Espírito Santo é de graça, é para aqueles que o buscam. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e você se submete à palavra dele, a Bíblia diz que o Pai fará morada, e Jesus também. Se Jesus e o Pai vão fazer morada, quanto mais o Espírito Santo. Para com isso. Essas pessoas são tão sem vergonha, são tão safadas que vende até o Espírito Santo. O Espírito Santo não se vende. Não esqueça que também está na Bíblia que houve uma época que tinha um homem que ele queria adquirir um determinado dom para poder as pessoas se deixarem se corromper e ele vender as coisas de Deus. E teve um apóstolo que repreendeu isso. Gente, presta atenção. Agora mesmo está tendo uma campanha aí de um determinado lugar que se diz de Deus, que se diz a última porta. E muitas pessoas estão sendo ensinadas que elas têm que dar tudo. Tudo que tem. Você vai deixar de pagar sua conta de água, sua conta de luz, que foi o dinheiro que Deus te deu. E você vai deixar de ser correto para com a lei dos homens, achando que com isso você está agradando a Deus. Você vai deixar de comprar a sua roupa, achando que está sendo egoísta. Não está sendo egoísta. Você vai deixar de comprar o seu carro, vai pegar o seu carro que você conseguiu sagrado e vai vender em nome de um ensinamento que você sabe que não é verdade, que de bíblico não tem nada.
que esses homens astutos, eles estão usando a Bíblia, porque eles são tão cara de pau, eles não têm um pingo de temor de Deus, eles usam a Bíblia, eles usam o nome do Espírito Santo. Deus está muito longe disso de barganha, tá bom? Está escrito na Bíblia que ele não aceita suborno. Deus, ele não aceita suborno. Presta atenção. O Espírito Santo é de graça, certo? Se esses benditos falam assim, ó, você vai ter que dar um valor para receber o Espírito Santo, faz o que você tem, vende o que você tem, gera seu sacrifício, o sacrifício perfeito é de Jesus Cristo. Depois do sacrifício de Jesus não teve mais nenhum perfeito, nem antes e nem depois. Você só vai dar o dinheiro para uma instituição que se diz de Deus. Tá? Cuidado com essa campanha que vem aí. Tantas campanhas que são feitas aí em tudo quanto é igreja, denominação. Parece que agora virou moda. É campanha para receber isso, campanha para receber aquilo. Por que não faz uma campanha para todo mundo se enxergar e ver o quanto tá fazendo coisa de errado, o quanto tá pecando? Ninguém faz campanha para poder ver se tem simancol e ver o quanto tá agindo errado com o próximo e consigo mesmo. É só para receber bênção, bênção, bênção. Não tem nada demais você receber uma bênção de Deus. Mas as bênçãos de Deus são oferecidas de graça. É com esforço, sim. É com trabalho, sim. Mas não pagando. Não colocando num pedaço de pedra, que muitos chamam de altar, o carro que você custou para ganhar, para trabalhar. O dinheiro que era você pagar o remédio do seu filho. O dinheiro da sua cirurgia, de reformar a sua casa. Você acha que esse Deus, ele é mercenário? Porque se você é uma pessoa que vê Deus como um negociante, como uma moeda de troca, como um mercenário, eu sinto muito, meu amigo, minha amiga. A sua fé está muito falida. Você precisa rever um pouco seus conceitos. Não se relacione com Deus na base de troca. E se você chega diante de Deus, ainda que alguém use a Bíblia para isso e fala, olha, eu tenho que dar meu tudo para me receber isso, muito mais o Espírito Santo, que não se paga, não se vende. Eu me desculpe, você tá na pior do que você poderia estar. O seu estado é péssimo do que quando você aceitou Jesus como seu Salvador, tá bom? Eu sei que esse vídeo não vai agradar muito, muita gente vai vir aqui me bombardear, mas eu acordei tendo que falar isso. Não vá na conversa desses malandros, porque eles são malandros, eles são negociantes. Eu não tenho medo de falar essa palavra, não. Eles se dizem de Deus, mas não são. Se dizem apóstolos de Deus, mas mentem. Eles só querem saber do seu dinheiro. Só que para arrancar o seu dinheiro, o que é que eles falam? Eles falam que quer o seu bem, que quer a sua alma, que a Bíblia mandou fazer isso, que a Bíblia mandou fazer aquilo. Aonde? Se fazer campanha, se dar dinheiro numa igreja fosse uma coisa que Deus aprovasse, então por que Deus não mandou o apóstolo Paulo pregar isso? Ah, mas o apóstolo Paulo falou de coleta e falou de oferta. Falou sim de coleta e de oferta, mas voluntária. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo falou que quem desse iria receber bênção. Ele apenas falou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E não é necessariamente dinheiro. Mas ele não falou em nenhum momento que você teria que fazer uma barganha. Não faça barganha com Deus. Deus, ele não é ser humano. Ele não é um mercador, ele não é um negociante, não, tá bom? E se você gostou desse like, se inscreva. Se não gostou, deixa seu comentário. Eu sei que muita gente não vai gostar. Isso aí vai mexer com muitos líderes que vivem uma vida de riqueza às custas do dinheiro do povo do Brasil, que já é tão sofrido, que já tá tão cansado, já é tão explorado e agora tá sendo explorado religiosamente. Muito obrigado e até mais.